Descomplicando a economia. Difícil, né, Kátia? Na verdade, a gente tem um país que precisa se enxergar, né? E deixar de tratar como pauta das minorias, né? Na verdade, a pauta dos minorizados, né? A pauta dos negros, a pauta das mulheres, a pauta dos índios, que são permanentemente minorizados para serem depreciados, para serem prejudicados, para serem mais tributados, para serem esquecidos, invisibilizados, para ficarem na linha de tiro. Quer dizer, tudo isto faz parte de um processo cultural que a gente precisa enfrentar e, felizmente, estamos, me parece, né, começando a enfrentar essa pauta. Mas vejam, a Constituição Federal já dizia, né, que nós temos um objetivo de promover o bem de todos, sem discriminação de raça, de cor, ou seja, todos precisam ser tratados de forma igualitária. E me parece que o primeiro passo é a igualdade de oportunidades. É só um primeiro passo. Ele não é suficiente para reparar, né? A igualdade de oportunidades é o início de um futuro, mas não corrige o passado. Então, quando tu consegue, de alguma forma, colocar todos no mesmo ponto de partida, tu está iniciando um futuro. Agora, tu, mesmo com igualdade de oportunidades, o passado é muito pesado. O passado é muito pesado e precisaria ser, de alguma forma, compensado, de alguma forma, né, o Estado precisaria, de alguma forma, reparar, né? E a reparação, não há forma de reparação sem políticas públicas, sem Estado, sem políticas sociais, sem um sistema tributário que efetivamente não apenas deixe de tributar mais os minorizados. O mercado não faz reparação. Não faz. É o Estado que pode fazer, né? O mercado aprofunda a desigualdade. Perfeitamente. Então, vejam que coisa interessante. Nós viemos, ao longo dos anos, por força da Constituição, construindo um Estado que estava disposto, né, a enfrentar uma série de problemas. O problema das carências mais imediatas de saúde, de educação, de assistência, de previdência, de segurança, saneamento. E a gente foi construindo isso da década da Constituição para cá, com elevação continuada de gastos sociais, de gastos públicos. E fomos crescendo, fazendo com que os gastos fossem crescendo, de 1990 até 2015, pelo menos, de 12% do PIB, do nosso Produto Interno Bruto, para chegar, em 2015, em aproximadamente 20% do PIB. E aí a gente começa a sofrer, né, uma invasão, não, uma violência narrativa, que é a violência da austeridade, que começa, né, a colocar na cabeça das pessoas que o Estado não pode gastar, que o Estado gasta demais, que o Estado gasta errado, que é preciso cortar gastos, que não pode. É a política da austeridade, né, compara o Estado como se fosse uma dona de casa que não pode gastar mais do que recebe, né, escondendo que, na verdade, o Estado precisa gastar. Que o Estado precisa gastar, seja para garantir oportunidades iguais, que é o primeiro passo, seja para reparar, seja para pagar uma dívida social imensa. Nós nos preocupamos, e a austeridade está dentro de uma ideia de que nós não podemos esquecer as dívidas financeiras, né? Aliás, Dão, austeridade é uma palavra perversa, porque é uma palavra que ela traz em si um conteúdo, digamos, positivo. Exato. Mas ela esconde um horror, né? Existe um horror atrás dessa palavra. Eu acho que era preciso desconstruir essa palavra austeridade, esse uso da palavra austeridade, e colocar no seu lugar uma coisa mais verdadeira. Isso, e é importante como eles se apropriam das terminologias boas, né? Liberdade, austeridade, equilíbrio. Democracia. Paraíso fiscal, olha que coisa mais linda o nome, né? Paraíso fiscal. Quem não quer ir para o paraíso, né? Então, o uso, né, das palavras de forma invertida, né? O Lutzenberg passou anos e anos e anos para
tentar transformar na legislação a palavra defensivo para agrotóxico, né? É uma coisa muito emblemática, muito simbólica. Para veneno, né? Pra veneno. Defensivo não é defensivo, ele é veneno. É veneno, é agrotóxico. Então, vamos lá. Então, quando a gente começa a construir o nosso Estado, quando a gente começa a avançar na construção do Estado, apesar da tributação andar no sentido oposto, mas, de qualquer forma, as políticas sociais foram aumentando, foram crescendo, e isso permitiu que muita gente pudesse ter acesso à educação, acesso à saúde, ao longo desses últimos 30 anos, né? Menos de 30 anos da Constituição, até 2015. Aí ressurge um movimento anti-Estado que começa com um golpe de Estado, em 2016, e o congelamento dos gastos e uma série de reformas. Uma série de reformas. Vem reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma administrativa, reforma tributária, e que chega a um ponto em que se inaugura uma onda que começa ali no governo Temer, uma onda de desconstrução. E é, inclusive, uma onda de desconstrução das condições de o Estado poder reparar até mesmo danos sociais, danos históricos, reparar essas dívidas sociais. E, em 2016, inaugura-se um novo sistema fiscal, um novo regime fiscal, congelamento de gastos. Congelamento de gastos significa, durante todo o período, desde o governo Fernando Henrique, depois do governo Lula, principalmente o governo Lula e Dilma, nós conseguimos gastar algo como 5% a mais do que a inflação. Na média, a mais do que a inflação. E isso foi extremamente importante para uma série de coisas. Gerar emprego, salário mínimo, quer dizer, valorização do salário mínimo. A gente gastou mais do que 5% na média. Aí vem o congelamento de gasto e diz que congelou. A gente não pode gastar mais do que a inflação. Né? Ou seja, menos 5%. Menos 5%. E aí vem depois, logo em seguida, uma série de medidas que vão apontando para a redução dos gastos. E agora que surge, agora que a gente consegue retomar o governo, né? Retomar o governo, aí numa medida evidentemente importante, né? Que foi a PEC da transição, se conseguiu destravar os gastos para que em 2023 a gente pudesse gastar algo como 6% acima da inflação. É isso que a gente está gastando hoje. No entanto, a gente ficou, de certa forma, amarrado a uma lógica iniciada em 2016, e apresentamos ao Congresso Nacional uma medida de flexibilização da regra brusca de 2016 em relação ao passado e conseguimos, no máximo, um arcabouço fiscal. E veja que o arcabouço fiscal está dentro da mesma lógica. Ele não mudou a lógica. Ele continua sendo uma limitação ao gasto. Não tem como reparar dívidas sociais históricas sem liberar gastos. E, por outro lado, não tem como promover crescimento econômico sem liberar gastos. Né? A gente precisa gastar para crescer. E o arcabouço fiscal, infelizmente, determinou que a gente só pode gastar se crescer. Até porque no Brasil o Estado sempre foi o grande indutor do desenvolvimento. Sem dúvida alguma. Ou seja, se a gente... a PEC... o arcabouço fiscal, não vou poder assim aprofundar muito, já estamos encerrando, já deu o nosso tempo, mas só assim uma questão final. O arcabouço fiscal se converteu numa armadilha que precisa ser desarmada. Senão o governo vai ter sérias dificuldades de fazer avançar as políticas sociais, inclusive as políticas importantíssimas, né, do Ministério da Igualdade Racial, do Ministério das Mulheres, dos Ministérios da Educação, ou seja, para avançar estas políticas sociais, pelo menos num nível semelhante ao que avançou nos nossos governos passados, é preciso criar alguma forma de desarmar as armadilhas que foram implementadas no arcabouço fiscal, que, ou seja, são armadilhas, poderia dizer, foram o limite do possível, né, do que o governo conseguiu fazer, mas são armadilhas que realmente atrapalham bastante, né, aquela projeção de governo e de políticas que a gente gostaria de ter. E a gente vai precisar arrecadar mais. E para arrecadar mais, vamos ter que tributar os super ricos. Sem dúvida alguma. Não tem caminho. Não há solução no Brasil sem que a gente tribute os super ricos.
Não há solução. Viu, gente? Ouviram, né? E os super ricos não somos nós, hein? Não. Não, Nem de perto. o super rico não é aquele cara que tem 2 carros na garagem e Não, ganha 20 mil reais não. por mês. Não. Não é esse cara. Não. Esse cara às Não, vezes... nem aquele que ganha 300 mil por mês. Não é esse. O super rico Eles está muito não- longe. Está muito longe. Está muito longe. Está muito alto. Está muito lá em cima. A gente podia dizer lá em cima ou lá embaixo, não sei, É. né? Lá em cima é céu, lá embaixo é inferno. Daí eu não sei onde é que eles estão. Eu acho que está lá em cima, no paraíso fiscal. No paraíso fiscal. Descomplicando a economia.